Boa noite. Olá, boa noite. Começa agora o Repórter Brasil. E esses são os destaques de hoje. A CPI da pandemia ouve o empresário Luciano Hang. Os senadores suspeitam que ele tenha financiado esquema de fake news sobre a Covid. Sinais de alívio na economia. Mais de 372 mil empregos formais foram criados em agosto, um crescimento de 53% em relação ao mesmo período do ano passado. Em Roraima, o presidente Jair Bolsonaro inaugura a usina termoelétrica Jaguatirica II e anuncia a construção da linha de transmissão que vai conectar o estado ao sistema elétrico brasileiro. E você vai conhecer o talento e os quadros do João. O menino piauiense de apenas 11 anos faz tanto sucesso como pintor que foi convidado para expor suas obras no Museu do Louvre, em Paris. A CPI da pandemia ouviu hoje o depoimento do empresário Luciano Hang, dono das lojas Avan. Ele foi convocado para falar, dentre outras coisas, sobre a disseminação de fake news sobre Covid-19. Ao falar à comissão, o empresário Luciano Hang negou ter financiado esquemas de fake news durante a pandemia. Disse que não é negacionista e que não patrocinou atos antidemocráticos no dia 7 de setembro. E afirmou que estaria sendo perseguido por suas opiniões. A reunião foi marcada por momentos de tumulto. As pessoas estão mandando mensagem que quando eu estou falando, eles estão cortando meu microfone. Assim não vale. Eles entram com as narrativas deles. Porque Vossa Senhoria precisa se portar como um interrogado. Eles cortam. Vossa Senhoria é um interrogado. Que democracia é essa? Que democracia? Vossa Senhoria é um interrogado. Ao longo do depoimento, o relator, senador Renan Calheiros, questionou o empresário sobre o fato de a operadora de saúde Prevent Senior não ter incluído na declaração de óbito da mãe de Hang a informação de que ela teve Covid. O documento apontava outras doenças e complicações como causas do falecimento. Está aí a verdadeira declaração de óbito, que depois foi. Nós perguntamos isso ao diretor Pedro, que não soube explicar. Porque a explicação, eles fizeram isso não só com a mãe do senhor Luciano, eles fizeram isso com muitas pessoas para ocultar a causa-morte e isso influenciar no resultado do experimento com humanos. Luciano Hang afirmou então que soube pela CPI que no atestado de óbito da mãe dele não constava que ela teve Covid. Negou que isso teria acontecido a pedido dele próprio com o objetivo de diminuir os números oficiais de mortes pela doença. E disse que, ao tomar conhecimento do fato, procurou a Prevent Senior e o erro foi corrigido. No mesmo dia 3, quando a minha mãe morreu, está esse documento onde foi colocado Covid. Ou seja, pode ter acontecido um erro do plantonista, de colocou aquelas doenças, mas quando foi fazer o documento que vai para a Secretaria do Estado, federal, foi colocado Covid. Então, não vejo o interesse do hospital de mentir sobre a morte da minha mãe. Hang também negou que teria atuado para distribuir kits Covid, um conjunto de remédios que conteriam medicamentos sem eficácia comprovada contra a doença. A chamada inflação do aluguel teve queda no mês de setembro. O IGPM, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, recuou 0,64%. A principal influência veio do preço do minério de ferro. No acumulado de 12 meses, o índice passa de 24%. O IGPM costuma ser utilizado como cálculo do reajuste dos aluguéis. No campo do trabalho, a divulgação dos números do CAGED mostra sinais de alívio, com alta na criação de vagas formais de trabalho. Confira na reportagem de Cleide Lopes. O Brasil registrou um saldo de 372.265 novos contratos de trabalho com carteira assinada em agosto de 2021. Essa é a maior geração de empregos formais para meses de agosto em toda a série histórica do novo CAGED, iniciada em 2010.
um aumento de 53,5% em relação ao mesmo período do ano passado. O crescimento do emprego foi verificado em todos os estados, com destaque para São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. E o setor de serviços foi o que mais alavancou, foram 180 mil vagas. Outro setor que aqueceu a economia brasileira foi o comércio, com mais de 77 mil aberturas de vagas, seguido da indústria, que empregou mais de 72 mil trabalhadores. Essa recuperação econômica que o Brasil vem fazendo, pós-pandemia, ela é extremamente sustentável e todas as sinalizações que nós temos é de continuar esse crescimento da geração de empregos normais no Brasil. E para falar sobre esse aumento na criação de empregos formais, a gente conversa agora com o nosso comentarista de Política e Economia, Ricardo Caldas. Boa noite, professor, bem-vindo. A gente viu aí na reportagem, é o melhor agosto desde que a série histórica começou, né? E também é o melhor resultado desde fevereiro. É um número significativo, como é que o senhor avalia? Boa noite, Catiúcia. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um número muito bom. Imagina se a gente tivesse esse mesmo número o ano inteiro, multiplicando 372 mil novas vagas por 12. A gente teria alguma coisa em torno de 3 milhões, mais de 3 milhões, quase 3 milhões e meio de empregos gerados. Então, é muito bom. Só para dar um exemplo, assim, uma ilustração, os Estados Unidos está gerando 500 mil, 600 mil empregos por ano, com uma economia muito mais vibrante que a nossa, muito mais potente, com a população 50% maior, e eles estão gerando entre 600 e 700 mil por ano. Por mês, né? Por mês. E eles comemoram quando tem esse resultado. Então, o Brasil chegar próximo a 400 mil, né, 372 mil em agosto, praticamente repetindo, não chegando no mesmo nível, mas se aproximando muito de fevereiro, quando a gente teve quase 400 mil, 392 mil, é muito bom. Então, isso confirma a retomada da economia, que a economia está realmente crescendo. Foi mencionado também na reportagem a questão do setor de serviços, que nós temos falado aqui. O grande herói deste ano é o setor de serviços, que foi quem sofreu muito no ano passado e agora ele está se recuperando. E tanto é que a metade desses empregos gerados em agosto vem do setor de serviços. Se a gente juntar setor de serviços e comércio, que são os dois, né, os irmãos siameses que eu digo, né? Então você tem muito mais de 200 mil empregos gerados apenas em agosto em comércio e serviços. Então isso é muito bom. No total do ano nós já temos 2,2 milhões de novos empregos gerados e se essa tendência for mantida, a gente pensar em termos anualizados, que é como os economistas gostam, ou seja, projetar o que já existe, não uma hipótese, mas o que já existe para o resto do ano, chegaremos a em torno de 3 milhões de novos empregos, pelo menos. E confirma aquela taxa que a gente deu aqui do IPEA, né? Que a queda do desemprego está acontecendo, né, professor? Muito bem lembrado, né? Que já está uma taxa bem menor do que... 13,7%. 13,7%, se não me falha a memória, né? Mas sempre lembrando, tendo cuidado de lembrar para os nossos telespectadores que as taxas de desemprego que são divulgadas no Brasil, elas são sempre sobre os 3 meses anteriores, ou seja, a famosa né, média móvel, né? Então, ela nunca reflete aquele mês que nós estamos falando. Então, a gente só vai saber o desemprego de agosto lá para o final do ano e, mesmo assim, vai ter que dividir as suas honras com junho e julho, né? Então, sempre essa questão dos 3 meses, né? Então, mesmo assim, mostra uma tendência que é muito positiva. Bom, professor, obrigada. Até amanhã. Até amanhã. A atual gestão do governo federal completa nesta semana 1000 dias e, nesse período, um dos maiores desafios foi reduzir os impactos causados pela Covid-19 na economia. Nesse sentido, a criação do auxílio emergencial teve papel decisivo. A economia acendeu o alerta assim que a palavra pandemia entrou para o cotidiano dos brasileiros. Para socorrer os mais vulneráveis, em abril de 2020, o governo lançou o auxílio emergencial. Luciana foi uma das beneficiadas. Ter um auxílio, mesmo que pequeno, ajuda a gente a pelo menos a comprar alguma coisa para dentro de casa, pagar uma conta de luz ou qualquer outra necessidade que se faça presente, né, no momento dessa situação que estamos vivendo. Ao todo, 68 milhões de brasileiros receberam auxílio emergencial no ano passado. Foram quase 322 bilhões de reais em pagamentos. Em 2021, o benefício foi renovado, atendendo 39 milhões de pessoas com 44 bilhões de reais. O auxílio emergencial foi considerado um dos melhores e mais efetivos programas de transferência de renda do mundo, atestado inclusive por vários organismos internacionais, né, como o Banco Mundial, a Agência Francesa, a KfW alemã.
Em outra frente, o governo lançou em 2020 o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, BEM. Criado para preservar empregos, o BEM previa a suspensão de contratos de trabalho ou redução de salário e jornada. Ano passado, a medida beneficiou quase 10 milhões de trabalhadores. Este ano, outros 3 milhões e 200 mil acordos entre empresas e funcionários foram firmados. A ajuda também chegou aos pequenos negócios por meio do PRONAMP. O Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte oferece taxas de juros reduzidas para que os empreendedores possam fazer investimentos ou mesmo manter o capital de giro. Só em 2020 foram emprestados 37 bilhões e meio de reais aos micro e pequenos empresários por meio do PRONAMP. Este ano, o programa foi relançado e agora é permanente. O PRONAMP foi um programa de crédito bem sucedido e, de novo, foi a primeira vez que teve uma recuperação econômica no país, onde metade do crédito foi canalizado para pequena e média empresa. O Pix é uma ferramenta de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central. Apesar de ter sido desenvolvido para garantir a segurança nas transações, os usuários ainda precisam ter cuidado para evitar problemas. A gente vai ver o caso agora da Raira. Professora de Brasília foi vítima de golpe e perdeu R$5 mil em transações feitas pelo Pix. A Raira tomou um susto quando entrou no aplicativo do banco e viu esse tanto de transferências feitas pelo Pix. Eu fui vítima do golpe do Pix. Fizeram 19 transações da minha conta sem eu perceber, né? Foram feitas essas 19 transações no valor de R$ 5.310. Retiraram de um dinheiro que não era nem meu, era do meu cheque especial da minha conta. O Banco Central disponibiliza uma página com perguntas e respostas sobre o novo mecanismo para transferências e pagamentos instantâneos. Em relação à segurança do Pix, o BC ressalta que vai entrar em vigor em novembro deste ano um mecanismo especial de devolução de valores em casos de fraude. Mas, enquanto isso, a responsabilidade de avaliar as situações é das instituições financeiras envolvidas na transação. Segundo o banco, eles não vão fazer o ressarcimento do dinheiro, do valor, porque foi constatado que foi com a minha senha e com o aplicativo do banco. Mas aí que tá, será que foi no meu celular? Não foi no meu celular. Eu fui vítima de golpe. Agora a Raira vai tentar provar a fraude na justiça, mas para conter situações como essa, o Banco Central alterou algumas medidas de segurança do Pix. Uma delas é o limite de transferências entre pessoas físicas, que cai para até R$1.000 entre as 8 horas da noite e as 6 horas da manhã. Mas é possível estabelecer exceções e é por isso que é importante ficar de olho nas configurações da área Pix do seu aplicativo. E os especialistas alertam para a necessidade de resguardar os dados pessoais dos usuários. Nós temos o CNPJ, temos o CPF, temos o número de telefone, temos o e-mail, como os elementos que vão ser os certificadores, que vão ser aqueles utilizados para que a gente possa garantir que somos nós mesmos que estamos efetuando aquele pagamento. E nessa hora, esses dados eles precisam ser resguardados. Nessa hora, o celular, por exemplo, precisa ter o seu bloqueio sendo feito a todo momento. Em nota, o Itaú Unibanco disse que suspeitas de golpe são avaliadas minuciosamente e que, no caso da Raira, as transações foram realizadas com o celular de uso habitual da cliente. Já o Banco Central orienta as vítimas de golpes a registrar ocorrência na polícia e, caso a situação não seja resolvida, recorrer ao PROCON ou à Justiça. É possível ainda fazer uma reclamação no próprio Banco Central contra a instituição onde o suposto golpista possui conta. Conforme a vacinação contra a Covid-19 avança no país, os casos graves da doença diminuem. O estado do Rio de Janeiro tem o menor número de internações em UTI Covid desde o início da pandemia. E a repórter Flávia Grossi traz mais detalhes sobre essa notícia para a gente. Oi, Flávia, boa noite para você.
Boa noite, Roberto, Catiúcia e a todos que nos acompanham. O governo do Rio informou ontem que entre 12 e 18 de setembro, a rede SUS no estado registrou o menor número de internações em UTIs destinadas à Covid desde o início da pandemia. Em pouco mais de um mês, essa redução foi de 61%, é o menor número desde março do ano passado. Segundo o secretário estadual de Saúde, Alexandre Chieppi, a cobertura vacinal tem influenciado positivamente na redução dos casos graves e das mortes em decorrência da Covid-19. Só aqui na capital, 99,8% da população adulta completou o esquema vacinal. Mais de 70% dos moradores receberam a primeira dose. Vamos agora a São Paulo falar com a repórter Vanessa Casalino. Boa noite, Vanessa. Oi, Flávia, boa noite a você, boa noite a todos. Aqui em São Paulo, um hospital da Prevent Senior está atendendo de forma irregular, de acordo com a prefeitura. A unidade fica na Vila Olímpia, zona sul de São Paulo, e não tem licença para funcionamento. A prefeitura afirma que deu um prazo de 30 dias para que a situação seja regularizada. O hospital vai ter de fechar as portas. Em nota, a Prevent Senior afirma que tem autorização para funcionar como hospital de campanha. E a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, deu um prazo de 48 horas para que as vigilâncias sanitárias aqui do município e do estado encaminhem informações sobre as fiscalizações nas unidades da Prevent Senior, para saber se essas unidades têm cumprido as normas sanitárias. Falando agora sobre vacinação, sábado é dia de mutirão para imunizar quem está com a segunda dose atrasada. Mais de 5 mil postos vão estar abertos entre 7 da manhã e 5 da tarde em todo o estado. E na segunda-feira, profissionais de saúde vão poder tomar a terceira dose, desde que tenham completado o esquema vacinal há mais de 6 meses, isso também em todo o estado. Roberto. Tá ótimo, Vanessa. Muito obrigado aí pelas suas informações. No Brasil todo, segundo o conselho que reúne os secretários estaduais de saúde, 596.122 pessoas morreram por causa da Covid-19 até agora. Foram 676 registros de morte nas últimas 24 horas. Além disso, 21.300.000 pessoas tiveram confirmação aí de casos de Covid até aqui, 17.700 nas últimas 24 horas. Em contrapartida, segundo os dados mais atuais do Ministério da Saúde, 20.383.243 pessoas que tiveram a doença se recuperaram. E a gente mostra agora como anda a vacinação pelo país, num recorte aqui por regiões. No caso da região norte, já são mais de 15 milhões de doses da vacina contra a Covid aplicadas até agora. 51.600.000 no Nordeste, 17 milhões e meio no Centro-Oeste, praticamente 104 milhões de doses aplicadas no Sudeste e 35 milhões na região Sul. Segundo o Ministério da Saúde, foram distribuídas até o momento 284.600.000 doses de vacina, sendo que desse total, 231 milhões já foram aplicadas. 145 milhões de pessoas tomaram a primeira dose, enquanto 88 milhões tomaram também a segunda ou a dose única da vacina. Daqui a pouco você vai ver. Em Roraima, o presidente Jair Bolsonaro inaugura a usina termoelétrica Jaguatirica II e anuncia a construção da linha de transmissão que vai conectar o estado ao sistema elétrico brasileiro. Os detalhes depois do intervalo.
O presidente Jair Bolsonaro inaugurou nesta quarta-feira, em Boa Vista, a usina termoelétrica Jaguatirica II e lançou a pedra fundamental da linha de transmissão que vai conectar Roraima ao sistema elétrico brasileiro. Essas iniciativas fazem parte dos 1000 dias da atual gestão. O presidente Jair Bolsonaro comandou o evento que envolveu todo o governo. Por videoconferência, conversou com ministros que também estavam nos outros estados da região norte, com ações em comemoração aos 1000 dias de governo. Entre os que estavam em Roraima, o ministro João Roma, da Cidadania, entregou a agricultores títulos de terra e a prefeituras veículos que vão auxiliar o programa Alimenta Brasil, de apoio à agricultura familiar. Através do Alimenta Brasil, que é essa estrutura de forma descentralizada em todo o Brasil, que vai também marchando num caminho da verdadeira sustentabilidade, a sustentabilidade do progresso, do desenvolvimento humano. O ministro da Infraestrutura assinou o contrato da concessão de 7 aeroportos do Bloco Norte para a empresa francesa Vinci Airports, incluindo o da capital de Roraima. Boa Vista está ganhando o maior operador de aeroportos do mundo. A gente está falando de investimento aqui no norte do Brasil de R$1,5 bilhão de reais. Junto com o presidente, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, marcou o início da fase de testes da usina termoelétrica Jaguatirica II. A usina vai garantir energia equivalente a mais da metade do consumo do estado, por meio do gás natural extraído na bacia do Amazonas. Esse empreendimento, presidente, ele vai reduzir o custo da geração de energia em Roraima em 35%. Vai reduzir as emissões de gás carbônico em 38%. Num ato simbólico, foi lançada a pedra fundamental para a construção da linha de transmissão que vai interligar Roraima ao Sistema Nacional de Produção e Distribuição de Energia Elétrica. O chamado linhão de Tucuruí, que vai ligar o estado ao Amazonas, foi leiloado há 10 anos, mas estava com as obras paralisadas. É uma coisa fantástica, que só se consegue quando se faz a união do Poder Executivo e do Poder Legislativo Federal. O benefício é de todos nós. Uma rebelião de prisioneiros na província de Guaias, no Equador, deixou pelo menos 24 mortos e 48 feridos. É o terceiro motim com vítimas fatais no sistema prisional do país só neste ano. Esse é um dos destaques do nosso Giro pelas Notícias do Mundo. Retomar o controle. O governador de Guaias disse que as autoridades retomaram o controle do local ontem à tarde. Parentes dos presos brigaram com policiais e pediram segurança para os detentos. Em fevereiro, ao menos 79 presos morreram durante uma rebelião. Em julho, outro motim deixou 22 mortos. A lava do vulcão Cumbre Vieja alcançou o mar na madrugada e segue caindo no oceano. O encontro do material com a água fez surgir nuvens de vapor. Cientistas temem que sejam liberados gases tóxicos, mas, segundo a unidade de emergência militar, o ar ainda não foi contaminado. A Tunísia terá pela primeira vez uma primeira-ministra. Najla Bouden Hamdani é uma geóloga com experiência no Banco Mundial e será a primeira mulher a exercer o cargo no mundo árabe. Ela foi indicada pelo presidente Kais Saied, que há 2 meses destituiu o antigo primeiro-ministro, fechou o parlamento e assumiu amplos poderes. Acusado de golpe pela oposição, Saied vinha sofrendo pressões para formar um novo governo. Najla assume o cargo durante uma grave crise econômica na Tunísia. Ela terá poderes restritos em relação a outros primeiros ministros do país, já que na semana passada o presidente anunciou que ele agora pode escolher e demitir ministros de Estado. No Líbano, familiares das vítimas da explosão no porto de Beirute no ano passado fizeram um protesto hoje. O motivo foi o adiamento pela segunda vez das investigações sobre o caso. Os manifestantes também reclamam que até agora nenhum funcionário de alto escalão foi responsabilizado pela tragédia. A explosão matou mais de 200 pessoas e deixou milhares de feridos. Com o aumento na conta de luz, os consumidores têm procurado alternativas como a energia solar. Além da economia, a opção também garante uma energia limpa e assim o meio ambiente agradece.
Em julho foi registrado o recorde de geração de energia solar no país, com 680 megawatts médios em 24 horas. Isso corresponde, por exemplo, a quase 6% da demanda do Nordeste. Até 2012, a potência instalada de energia solar no país era de menos de 10 megawatts. De acordo com a Absolar, entidade que reúne empresas do setor, o Brasil tem hoje capacidade para gerar 1000 vezes mais, ou seja, mais de 10 mil megawatts. 40% em grandes usinas. O restante vem de sistemas de microgeração instalados em residências, comércios e indústrias. A casa do Alex é um exemplo. Os painéis geram a energia gasta pela família e o excedente é devolvido para a concessionária, que em troca dá um desconto na conta de luz, que pode chegar a 95%. Nesse um ano e pouquinho, a gente já pagou pelo menos aí 20% desse investimento. Então, assim, numa conta de padaria. Eu fiz uma projeção de que a gente estaria gerando o dobro da energia que eu consumo, né, na média. Atualmente, a energia solar contribui com cerca de 2% da matriz elétrica brasileira. Segundo a Absolar, essa participação chega a 5,6% quando incluídos pequenos sistemas. O recurso também é uma das apostas do governo para abaixar o preço das contas de luz e aumentar a oferta de energia limpa. O objetivo é sair de 2% para 3% a participação da energia solar no total da matriz elétrica até o fim deste ano. Por isso, foram eliminados impostos de importação para equipamentos. O Caleb trabalha numa empresa de venda e instalação de painéis solares em Brasília. Ele conta que a procura aumentou 35% em um ano. Para um consumo de uma casa pequena, com 2 pessoas ali, uma faixa aí de 300 kW atenderia bem essa família. E seria por em torno aí de 15 mil reais. Hoje a gente tem linhas de financiamento que funcionam em até 120 meses. Então, te entrega um financiamento que vai pagar o seu sistema 100% dele, sabendo que você já pagaria aquilo de conta de energia. Então, seria apenas uma troca. A projeção é que até 2050 a energia solar se torne a fonte número 1 do Brasil na matriz elétrica. Então, a gente vai ter efetivamente uma grande transformação que vai acontecer nas próximas 2 a 3 décadas. E a gente está vendo que esse é o caminho que outros países também estão seguindo. Lara Fonseca já está aqui com a gente para dizer como é que fica o tempo amanhã. Boa noite, bem-vinda, Lara. Obrigada, Catiúcia. Uma boa noite para você, boa noite a todos. A quinta-feira ela deve ser de chuvas intensas aqui na região norte, sul e também na costa do sudeste, para onde inclusive nós temos alerta de perigo, hein? Já que essa chuva ela pode vir acompanhada de ventos fortes aí de até 60 km por hora. Para essas áreas destacadas em verde mais claro, então a previsão é de possibilidade de chuva em áreas isoladas. E durante a noite a chuva pode apertar um pouco mais no sul de Santa Catarina e no norte do Rio Grande do Sul também. E no Rio Grande do Sul, nós temos imagens ao vivo aqui de Caxias do Sul. Nesse momento faz 14 graus, vemos aí o céu bem nublado, né? E tem previsão de pancada de chuva com trovoadas isoladas ainda essa noite. E olha, essa chuva ela só deve dar uma trégua no domingo. E amanhã as temperaturas na cidade elas devem variar aí entre 9 e pode chegar até 27 graus. Vamos ver então como ficam as temperaturas em algumas outras capitais pelo país amanhã. Amanhã, Curitiba vai ter mínima de 14 graus, máxima de 21. Em Belo Horizonte e São Luís, as máximas podem chegar aí aos 30 graus. Rio Branco, no Acre, 36 graus de máxima, mesma temperatura máxima de Goiânia, no Centro-Oeste. E olha, foi o Centro-Oeste aí que registrou as maiores temperaturas das últimas 24 horas. Eu destaquei aqui essas duas cidades, Coxim, Mato Grosso do Sul e Rondonópolis, em Mato Grosso, onde hoje as temperaturas chegaram aos 39 graus e amanhã a máxima pode chegar aos 40 graus nessas cidades. E aí, falando em Mato Grosso, a gente pode ver então imagens aqui da capital mato-grossense, Cuiabá, que é a capital que vai registrar maior temperatura amanhã. Nesse momento, os termômetros registram 35 graus em Cuiabá, mas amanhã pode chegar aos 39 graus na cidade. Deve chover em algumas áreas isoladas, mas não vai ser suficiente aí para aumentar a umidade do ar, que pode ficar em apenas 20% nas horas mais quentes do dia. Obrigada, Lara. Até amanhã. Até amanhã. Com o avanço da vacinação e a queda no número de casos de Covid, famílias têm retomado as viagens pelo país. Especialistas em saúde pública explicam que é preciso ter cuidados específicos para aproveitar os passeios com menor risco de infecção e transmissão do Covid.
Sara e o marido ganharam confiança para fazer uma viagem mais longa. Escolheram a Rota das Emoções, que passa por 3 estados do Nordeste. E não pouparam cuidados para se protegerem. E também o filho Theo, de 6 anos. A gente priorizou hotéis que tivessem mais espaço. Sempre que a gente ia nos restaurantes, a gente tentava ficar nas áreas abertas dos restaurantes. Então foram pequenos cuidados, né, que acho que somados fizeram com que a gente tivesse uma viagem tranquila. Com o aumento da vacinação e a redução no número de casos de Covid, muitas famílias estão aproveitando para retomar suas viagens. Mas os especialistas alertam, é preciso redobrar os cuidados com as crianças, pois a vacina delas ainda pode demorar. Ambientes ao ar livre e que sigam os protocolos de segurança são os mais indicados. Os pais devem ter especial atenção para as normas adotadas em parques de diversões e aquáticos. E sempre ter em mente que a proteção nunca é 100%. Ainda que as crianças adoeçam da forma grave, com muito menos risco, né, do que os adultos, elas podem. E, sobretudo, elas podem transmitir para um não vacinado ou transmitir para aqueles vacinados, mas que estão naquele percentual de falha vacinal. Cumprindo todas as medidas, Sara e a família voltaram satisfeitos do passeio. As nossas fotos aí estão cheias de máscara, mas as memórias que ficaram ainda são muito especiais, então com certeza valeu a pena ter feito essa viagem. Em quase 2 anos, os impactos da pandemia foram sentidos em praticamente todos os setores. Na cultura não foi diferente. As escolas de samba de São Paulo trabalham com a expectativa de, ano que vem, voltarem a desfilar. Um sambódromo vazio, sem escolas de samba, dedicado à vacinação. O último desfile aqui foi em 2020 e este vazio impactou no bolso de quem depende da festa. A gente foi se mantendo. Fizemos uns trabalhinhos pequenos, né? Pouquíssimas pessoas, nós éramos apenas em 3, trabalhando numa escola onde tem mais de 30. E fomos nos mantendo conforme dava, conforme as condições permitiam. Somente no grupo especial são 14 escolas de samba em São Paulo. Os quadros de funcionários e colaboradores foram reduzidos, mas as escolas não pararam. Diminuímos a quantidade, sem dúvida, o ritmo também, mas continuamos trabalhando aqui. E até porque aqui nós conseguimos manter os protocolos, né? O espaço é muito grande, dá para manter distanciamento e fomos trabalhando devagarzinho, mas sempre. Com o avanço da vacinação e a queda no número de internações e mortes por Covid-19 nos últimos meses, a cidade de São Paulo já trabalha para voltar com o desfile de carnaval. Depois de ser cancelada este ano, a festa do ano que vem traz expectativas para os foliões e para os profissionais das escolas de samba. Na capital paulista, mais de 90% da população já recebeu pelo menos uma dose da vacina. Com isso, a prefeitura considera retomar os desfiles. Um decreto autorizou os preparativos para 2022, mas as escolas só voltam para a avenida se a situação epidemiológica permitir. A gente fica aguardando a ordem final dos órgãos públicos, mas lógico que nós estamos torcendo para que aconteça. Vai ser sacrificante, de virar a noite no barracão, que vai ser trabalhoso, Castro Alves foi um dos maiores poetas do Brasil, mas o que muita gente não sabe é que ele era um artista completo, escrevia e desenhava. Ele nasceu na cidade de Cabaceiras do Paraguaçu, na Bahia. E a nossa afiliada TV Feira foi até lá conhecer o local que se transformou em um parque histórico, responsável por guardar registros da vida e da obra do autor. Um busto erguido na pracinha, em homenagem a Castro Alves. Estamos em Cabaceiras do Paraguaçu, terra natal do poeta dos escravos. Fica a 157 quilômetros de Salvador, bem no coração do recôncavo baiano. Em frente à praça está o Parque Histórico Castro Alves, um museu biográfico com 52 mil metros quadrados de área verde, criado no ano de 1971. Aqui foi construída, no mesmo lugar da original, uma réplica da casa em que nasceu Castro Alves e onde ele viveu até os 5 anos de idade. Aqui o visitante vai encontrar o acervo do próprio poeta Castro Alves, dos familiares de Castro Alves e de alguns artistas que homenagearam o
Castro Alves. Além de poeta, Castro Alves era um exímio desenhista. Essa aqui, ocupando uma parede inteira, é a reprodução ampliada de um desenho de sua autoria, intitulado A Caçada ao Veado. E ao lado do desenho está este painel, com os retratos de alguns dos amores de Castro Alves, famoso também por ter sido um grande conquistador. O Parque Histórico Castro Alves completou 50 anos em março desse ano. Em tempos normais, recebia, em média, 5.000 visitantes por mês. Durante a pandemia, fechou as portas e reabriu no finalzinho de agosto, seguindo todos os cuidados para evitar qualquer tipo de contaminação pela Covid-19. Essa dentista visita sempre o parque. Desde criança, eu gosto muito desse local. Sempre tem uma inovação, arrumam com a criatividade. Mesmo no tempo da pandemia, está tudo maravilhoso. O pintor mirim piauiense de apenas 11 anos, João Hélio, vem conquistando o mundo com suas obras de arte. O pequeno artista que mora com os pais e o irmão no município de Esperantina, região norte do Piauí, foi convidado para expor suas telas no Museu do Louvre, em Paris. A reportagem é da nossa afiliada TV Antares. Cores vivas que, jogadas sobre a tela, expressam os sentimentos do artista de forma complexa e, algumas vezes, indecifrável aos olhos leigos. Todo esse talento vem de uma criança do interior do Piauí, o pequeno João Hélio. A mãe do artista é professora no município de Esperantina, a 183 quilômetros de Teresina. E foi lá, distante da capital do estado, que ela começou a perceber que o talento do filho, que tem síndrome de Down, aflorou com o uso das tintas na tela. A arte para o João Hélio, eu vejo que é assim, uma inspiração. A arte dele é inspiração, é amor, empatia. Fala aí, oi. Oi. Qual a cor que você gosta? O azul, vermelho ou amarelo? O João Hélio tem 11 anos, mas pinta seus quadros profissionalmente desde os 9, quando a família decidiu investir no talento dele. Isso porque alguns críticos de arte tiveram acesso às telas pintadas pelo jovem e viram a semelhança das técnicas utilizadas por ele com o de um pintor norte-americano, referência no expressionismo abstrato. Em 2019, João fez sua primeira exposição no Teatro 4 de Setembro, o maior do Piauí. Em 2020, ele participou de 2 exposições, uma no Rio de Janeiro e outra online, organizada por uma galeria da Califórnia, nos Estados Unidos. Agora, João Hélio foi convidado para participar de uma das maiores exposições de arte do mundo, que acontece em Paris, o Carrossel do Louvre. Apesar do convite de honra, a família do João não tem condições financeiras para arcar com as despesas de participação do evento. E por isso, está promovendo uma vaquinha online. A ideia foi abraçada por um grupo que destaca razões para continuar acreditando. No caso do João Hélio, é o seu talento e toda a sua trajetória que ainda está só começando. Quem quiser ajudar o João Hélio é só acessar a página da vaquinha do Razões para Acreditar, que aparece aí na sua tela. Estiveram hoje com a gente as intérpretes de Libras, a língua brasileira de sinais, Brenda Rodrigues e Neide Lins. Repórter Brasil termina aqui com imagens de Brasília. Boa noite, obrigada pela companhia. Até amanhã. Tchau. Música